os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Vamos nos lembrar, há 15 dias atrás, nós estávamos narrando, fazendo o estudo do capítulo 18 do livro Os Mensageiros, psicografia do Chico Xavier e pelo espírito André Luiz, autor espiritual. Então a gente estava vendo, durante a Segunda Guerra Mundial aqui, como eram superlotados os postos de socorro de várias colônias espirituais, inclusive aquele posto em que o Alfredo atuava. E agora nós vamos para o capítulo 19, que vai falar sobre o sopro. Vamos lá então. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Então, Aniceto, apesar de ser sugerido pelo Alfredo que pernoitassem naquela região, ele começou a evidenciar a necessidade que os dois tinham de aprender o serviço, Tanto o André Luiz como o Vicente. Então, muito amável Alfredo, ele ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. E com profunda surpresa, eu ouvi afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Bom, é claro que o André Luiz, ele não pôde conter o seu espanto com essas novidades. E ele vai dizer, embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerando as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, eu não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Então, ele está se lembrando de nosso lar, dos carros de tração que eram utilizados, para socorrer aqueles espíritos em trevas difíceis, E lembrando também todo o trajeto da colônia Nosso Lar até aquele posto de socorro, como foi difícil, ele se espantou com aquela novidade, com aquele carro, motorista. E continuando, soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. O nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, ele observou preocupado. Entretanto, nós temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. E o Alfredo vai falar, bondosamente. Quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre afazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe, ao mesmo tempo, o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Nos acompanhariam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. E aí ele vai dizer, excelente sugestão, falou o instrutor, A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, aí é a Ismália que vai falar afetuosa. Não devemos demorar, estamos quase na hora desse trabalho. Nesse momento,
como se fora chamado de súbito a lembrança de grave compromisso de trabalho, o administrador daquele posto de socorro, ele se dirigiu à companheira. É preciso prevenir a Olívia e a Madalena das providências que se fazem imperiosas para essa noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. E de novo André Luiz estranhando. Técnicos do sopro? Ele se assombrou. Antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente àquele serviço do sopro. E o Alfredo vai dizer, sim, meu amigo, o sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramo-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender, entre as formas terrestres, toda a extensão desse assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Então, aqui ele está dizendo, Alfredo, que se perde muito tempo na Terra. Que se todos cuidassem de si, não falassem, não vivessem futilidades e vivessem desconfiados de tudo, esses processos soproterápicos estariam bem mais evoluídos aqui na Terra. E aí, o Vicente é que vai perguntar, mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Com toda surpresa ele perguntou, quer dizer, todo encarnado pode exercer essa técnica do sopro? E o nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu, como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto, quer dizer, eles não se formaram rapidamente nessa técnica do sopro. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo, há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento. Mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. E Jesus, já em várias passagens bíblicas, ele vai dizer que a boca está repleta daquilo que vai no coração das pessoas. E continuando, compreendendo o interesse de suas palavras, que as suas palavras despertavam, continuou o administrador depois de pequena pausa. Então, o Alfredo vai dizer, nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador,
estimulante e curativo. Através dele, se poderá transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Vejam os itens que ele falou. Repetindo, o estômago tem que ser sadio. A boca, ela tem que ser habituada a falar só o bem, com exceção do mal. E a mente tem que ser reta, sempre necessitada, preocupada em auxiliar. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a nossa perplexidade, Alfredo considerou ainda: isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? E lembrando Fabiano de Cristo, ele dizia que o vento era o sopro de Deus, é verdade. Então, o vento também é um calmante e ele é emitido pela natureza. Continuando, quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, o Alfredo vai falar, quando fui recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. Tanto assim que, chefiando esse posto, tenho incentivado com as possibilidades ao meu alcance a formação de novos cooperadores nesse sentido de emitirem esse sopro curador, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. É lógico, você tem que se abster a boca do mal, o estômago de substâncias nocivas, né? E o pensamento, a mente tem que ser reta, tem que estar sempre habituada a auxiliar. Então isso é muito difícil reunir em cada um de nós. E continuando, a esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa do sopro. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti a ele minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. O Criador, o sopro do Criador, comunicando o fôlego da vida. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio, em nosso lar, o Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. Então, no próprio Ministério do Auxílio, na colônia Nosso Lar, existe local em que todos estão lá se votando a essa cooperação, ao sopro criador, a essa espécie de cooperação. No plano carnal,
Toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Então, essas bocas generosas e puras vão poder estar transmitindo esses fluidos vitais de saúde e de reconforto aos doentes. Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu nosso instrutor sorrindo. Então, eles iriam seguir o Alfredo. Era necessário interromper essa lição preciosa do sopro, atendendo a deveres diferentes. Então, eles iam prosseguir naquele trabalho, junto a Alfredo e Eulália. Bom, por hoje nós vamos terminar esse capítulo do sopro, né? Que foi, assim, bastante inesperado para todos nós. E ali foram citados sistemas espirituais de transporte, né? Com base no eletromagnetismo, logo no início, né? Aquele carro com motorista. E há esclarecimento também sobre esse sopro curador, né? Em que os passistas eles vão se exercitar adquirindo experiências a preço bem alto, que vai fazer o bem a quem recebe esse sopro e para quem o pratica também. Imprescindível, no caso que foi falado, a pureza da boca e a santidade das intenções. Passistas encarnados, eles deverão ter estômago sadio, boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. E nós ficamos por aqui hoje. Daqui a 15 dias, nós daremos início ao capítulo 20 desse mesmo livro, esperando que todos fiquem com Deus, em paz, e até lá.